Romanos 3, parte 1. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Eu vou ler aqui, antes de começar, uma porção na Bíblia, a mensagem. Essa Bíblia é uma Bíblia diferente, não por ela trazer coisas que não são da própria palavra de Deus, mas porque o Eugênio M. Peterson, que é o escritor dessa Bíblia, ele fez de forma narrativa, ele recebeu a revelação do Senhor e ele escreveu de uma forma como se estivesse narrando. Então ele não coloca como... Ele coloca numa linguagem de conversação e não é separada por capítulos, como normalmente nós temos as traduções mais tradicionais da nossa Bíblia. Então, eu vou ler aqui para vocês um trechinho de Mateus 11, a partir do versículo 20, mas na linguagem dessa Bíblia, a mensagem. Tá? É como realmente estivesse passando uma mensagem, estivesse escrevendo uma carta. Em seguida, Jesus censurou algumas cidades nas quais trabalhara muito, mas com pouco resultado. Jesus trabalhou muito nessas cidades, mas obteve pouco resultado. Ele, enquanto estava no seu corpo físico, como nós hoje, nós estamos no nosso corpo físico, porém, nós temos o Espírito dentro de nós. A diferença, como nós já dissemos, Jesus nasceu nas duas naturezas ao mesmo tempo. Então, ele teve um crescimento equivalente entre as duas naturezas. Nós não. Nós nascemos primeiro da natureza humana e depois é que nós nascemos do alto, da natureza espiritual. Então, ele diz, porque o povo se mostrara cético e indiferente. Cético são aqueles que não creem, que não levam... que não dão credibilidade a determinadas coisas, a determinadas palavras. Não deram credibilidade às palavras de Cristo. Então diz, ai de você, Corazim, pobre Betsaida, se Tiro e Sidom tivessem visto metade dos milagres que vocês presenciaram, teriam caído de joelhos na mesma hora. No dia do juízo, elas vão se sair bem em comparação com vocês. Viu a linguagem dele como é diferente? E Cafarnaum, pomposos como pavões, vocês irão acabar no abismo. Ou seja, está falando aqui de almas, A alma, ela quer sempre o conhecimento farto, quer sempre o conhecimento, a sabedoria do mundo, para a sua própria vanglória, para se enfeitar daquilo, para que ela seja notada, para que ela receba aplausos e notoriedade dos seus iguais, seja dos outros seres humanos, honra, fama. E não era isso que Jesus buscava, Jesus buscava coisas mais profundas. Compostos como pavões, vocês irão acabar no abismo. Se o povo de Sodoma tivesse tido as oportunidades que vocês tiveram, aquela cidade ainda estaria de pé. Olha que gravidade, porque Sodoma e Gomorra foram destruídas, porque eram pessoas que viviam na mais terrível, a liberdade deles fazia com que eles quisessem fazer tudo e faziam tudo o que queriam. E não existia absolutamente nenhum freio, nenhum limite, como hoje é pregado aí no mundo, Faça tudo o que for da sua vontade. Essa é a lei. Desde que você seja feliz fazendo aquilo, então você pode fazer. Isso dá margem para as pessoas fazerem aquilo que elas querem fazer, independente da gravidade daquele querer, vamos dizer assim. Graças a Deus que o Espírito Santo ainda está nesse mundo, existem leis que ainda pelo Espírito, a gente vê alguns resquícios, algumas gotinhas sendo levadas em consideração, na verdade. Ele continua. E inesperadamente, Jesus irrompeu numa oração. Obrigado, Pai, Senhor dos céus e da terra. Escondeste os teus caminhos dos eruditos e sabichões e os revelastes aos mais simples. Sim, Pai, esse é o teu modo de agir. Viu? Deus, ele não leva em consideração a pompa e a sabedoria das pessoas. Ele não tem a mesma maneira de ver as coisas que nós vemos, de forma aparente. Nós olhamos
para as pessoas de acordo com aquilo que elas aparentam ter ou ser. Mas Deus, ele sonda mente e coração. Então ele escolhe as coisas simples. Por que as coisas simples? Porque as coisas simples, elas dão mais ouvido àquilo que atende à sua verdadeira necessidade. Enquanto aquelas coisas que já estão cheias, elas tendem a rejeitar aquilo que elas não compreendem. Então, ele continua dizendo, Jesus retomou seu discurso agora com ternura. Tudo que tenho para fazer e dizer é incumbência do Pai. Essa é uma operação exclusiva de pai e filho, resultante da intimidade, do conhecimento que desfrutam um do outro. Então, veja, sem uma intimidade nossa com o Pai, nós não iremos obter o resultado verdadeiro, a vida verdadeira, que é a vida pelo Espírito, que é a vida espiritual, e não apenas uma vida movida pelos anseios da alma. Porque nós nascemos do alto, nós nascemos de Cristo, nós nascemos de Deus. Então agora nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo. A gente não deve mais viver da forma como a gente vivia antes, olhando para as mesmas coisas. Espera aí, tem algo mais profundo aí. Tem algo que a natureza humana desconhece. E é exatamente esse algo que a natureza humana desconhece é que Jesus veio dar. Porque se não fosse algo novo, né, ele não diria uma nova criação. Se é novo é porque verdadeiramente nunca houve nada igual até aquele momento. Então ele diz, né, isso é uma incumbência, né, resultante da intimidade e do conhecimento que desfrutam um do outro. Então se eu não conheço, veja, se eu não conheço a palavra do meu Pai, então eu não conheço meu Pai. Porque a palavra dele está descrevendo quem ele é e o reino. E todas as coisas que são concernentes ao reino de Deus e a Deus estão contidas na palavra dele. Mas se eu não conheço a palavra dele, que tipo de intimidade eu tenho com meu Pai? O meu Pai é celestial, que é espírito. Foi por isso que ele nos deu um espírito. É por isso que nós não somos mais apenas almas viventes. Nós agora somos espíritos vivificantes. E esse espírito do qual nós nascemos, que é Cristo, nos dá o entendimento das coisas espirituais. Essas coisas que estão narradas na Bíblia, estão descritas na Bíblia, não é para pessoas naturais compreenderem. É para quem está dentro do reino, é para quem já entrou no reino. E como é que a gente entra no reino? Nascendo do alto. Só pode entrar no reino de Deus e ver o reino de Deus, como Jesus disse a Nicodemos, se nascer do alto, se nascer de Deus, se nascer do Espírito. Quem nasce da carne é carne, ou seja, quem nasce ser humano é ser humano. Nós somos, né? Parte de nós é isso. Mas a outra parte que nasceu de Deus, que nasceu de Cristo, essa parte é espiritual. E é essa parte que nós estamos trazendo ao entendimento de vocês que nos acompanham, né? Tem acompanhado aqui os nossos estudos todos os dias. Então ninguém conhece o Filho como o Pai o conhece, nem o Pai como o Filho o conhece. Mas não estou guardando isso para mim. Estou pronto a revelar todos os detalhes a qualquer um que deseje ouvir. Olha só, a qualquer um que deseje ouvir. Então, o que está em nossa posse? O que está em nosso poder? Ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Então, se a gente quer, se a gente verdadeiramente a gente deseja, ele vai falar, ele vai instruir, ele vai usar pessoas, primeiramente, né, para abrir o nosso entendimento espiritual, para que depois a gente possa chegar até a palavra e sermos guiados também pelo Espírito, porque nós temos o mesmo Espírito. Ele continua, né? Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. O descanso verdadeiro, né? Cristo. Nós aprendemos isso em Hebreus, né? Quando nós estudamos Hebreus. Hebreus 3, Hebreus 4, fala sobre isso. Caminhem e trabalhem comigo. Ou seja, caminhem e trabalhem comigo, ou seja, estejam comigo o tempo todo que vocês estiverem aqui nesse mundo, estejam comigo. Deem atenção para mim. Percebam que eu estou com vocês o tempo todo. Ele diz até a consumação dos séculos. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça.
os ritmos livres da graça. Olha que vocabulário interessante, né? Aprenda os ritmos livres da graça. Não é isso que o apóstolo Paulo fala ali em Gálatas 5? Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ele nos comprou para a gente viver livres, né, de rudimentos aqui desse mundo, das muitas regras, das muitas coisas que colocam entre nós e Deus, né, de forma que parece que é tão difícil a gente se achegar a Deus. E não é verdade. Foi isso. Olha o que a palavra de Deus diz. Isso aqui é aquilo que Jesus disse, tá? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É só que de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais íntima, né? Algo assim, mais verdadeiramente como uma mensagem fluida, né? De amigo, de intimidade. E aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Isso daqui está de acordo com Gálatas 5. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então isso aqui está exatamente de acordo com o que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus glorificado e escreveu ali para a gente, deixou, né, pelo Espírito Santo, para que hoje o Espírito venha nos guiar nessas coisas e a gente possa ser gradativamente libertos pela verdade. A gente não consegue ser liberto se não for pela verdade. Veja, no mundo tem muitos enganos. O que é um engano? O engano é mentiras misturadas com verdade. Quando algo é mentiroso, a gente consegue discernir logo de cara, mas o engano não. O engano, ele vem carregado de porções de verdades e um pouco de veneno da serpente, do maligno, para fazer com que as pessoas fiquem enfeitiçadas por aquilo. É como se fosse uma isca. A partir do momento que você morde aquela isca, você vai colocar aquela coisa envenenada para dentro. E aí você vai, cada vez mais, você só vai se alienando da verdade, ao invés de conhecer a verdade. A verdade de Deus, ela está contida na palavra de Deus, na palavra de Cristo. E é mais uma coisa que a gente também estimula aqui às crianças espirituais. Não comecem a ler a Bíblia por Gênesis, pelo Antigo Testamento. Comecem pelo Novo Testamento. Comecem onde Cristo está revelado. Porque onde Cristo está revelado, ali haverá a abertura dos seus olhos espirituais para que vocês possam compreender as figuras do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a sombra, é a figura do Novo Testamento. Romanos, capítulo 3. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiados às palavras de Deus. Como que está aí, Vini, esses dois versículos na sua versão? Os oráculos ou as palavras? Porque tem umas versões que dizem os oráculos de Deus. Foram confiados aos judeus os oráculos. E a primeira vantagem é que Deus entregou sua mensagem aos cuidados dos judeus. Pô, que interessante, a gente começou lendo a Bíblia, a mensagem, né? Que interessante. Então, aqui na NVI tá palavras, mas tem algumas versões que dizem oráculos de Deus. Outras dizem as revelações de Deus. Por quê? Porque o povo judeu é o povo escolhido de Deus, né? Para receber as leis e as palavras de Deus, as primeiras revelações de Deus. O Antigo Testamento é a sombra, são as figuras. Mas quem recebeu essas figuras, essa sombra, foram os judeus. E Jesus também veio, né, do povo judeu. Jesus é judeu. A salvação veio dos judeus. Então é isso que ele está falando aqui. Então, a vantagem, assim, em termos de não desmerecer o povo judeu, porque eles estão nesse período aí de rebeldia quanto a aceitar o Messias, a aceitar Jesus Cristo, a gente não deve desmerecê-los, porque eles são o povo de Deus, apesar de estarem nesse processo de teimosia, mas eles ainda são o povo de Deus. Foi deles que veio o Messias, que veio Jesus Cristo, e eles que receberam as primeiras revelações de Deus, os primeiros rudimentos, as primeiras manifestações de Deus, foi dado ao povo judeu. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua fidelidade anulará a fidelidade de Deus? Não.
Porque mesmo que nós sejamos infiéis, o próprio apóstolo Paulo diz isso em Romanos 11, que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a sua própria essência, Ele não nega a si mesmo. Ou seja, Deus não está convencionado às práticas dos homens. Então, se o homem é rebelde, ou se o homem é fiel, ou se o homem enfim, aceita ou não aceita, isso não muda quem Deus é. Deus, ele é imutável, ele é a perfeição, ele é perfeito e ele é o criador de todas as coisas. Então, se as pessoas são infiéis, ele vai permanecer sendo aquilo que ele é. Se as pessoas forem fiéis, ele vai continuar sendo fiel, porque é a essência dele. E Deus, qual a essência de Deus também? Deus é amor. Deus é tudo que, como diz o Tiago, todas as boas dádivas procedem dele, do Pai das luzes, de Deus. Então, tudo que é bom procede de Deus. A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E foi o que aconteceu com Cristo, né? Jesus, ele foi condenado pelos homens de forma injusta. Todas aquelas coisas que foram armadas contra Jesus, aquilo foi de forma injusta, não foi baseado na verdade. Eles encontraram meios de burlar a justiça, a lei, e levar a cabo o desejo, o intento do coração endurecido deles. João, deixa eu ler aqui o que eu estou. João 15, 22. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Ou seja, se Jesus não tivesse vindo ao mundo e mostrado quem ele é, a luz do mundo, e mostrado a verdade acerca do mundo espiritual e de todas as coisas desde o início do mundo, as pessoas não teriam desculpa. Ou melhor, elas teriam desculpa, né? Porque a verdade ainda não teria sido elucidada diante delas. Mas uma vez que Jesus veio, fazendo todos aqueles sinais, mostrando a verdade, a realidade das coisas espirituais, então os homens são inculpáveis. Os homens não têm desculpa. Então, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando forem julgados. Isso que nós estávamos conversando há pouco, Vini. Deus, ele deixa revelada toda a verdade, todas as coisas muito bem esclarecidas. Como a gente vê Jesus, conforme a gente está acompanhando, né, as leituras dos livros, a gente vê que toda a escritura do Novo Testamento, ela é fundamentada no Antigo Testamento. Ora, o que está acontecendo? Por que eles fazem isso? Para mostrar que a antiga aliança, o Antigo Testamento, não está separado do Novo Testamento. O Novo Testamento se baseia no Antigo, ou seja, Jesus veio cumprir o Antigo Testamento. Jesus veio cumprir Moisés, né, as leis de Moisés, que foi dada através de Moisés. As leis não são de Moisés, mas Moisés foi o mediador, né? Ele quem recebeu essas leis, então por isso que leva o nome de Moisés, os profetas e os salmos. Tudo isso Jesus cumpriu e é por isso que é fundamentado. Todas as vezes que a gente lê a palavra aqui no Novo Testamento, a gente identifica algo que Jesus cumpriu, entende? Então todas as vezes que a gente lê, a gente vê essas notinhas de rodapé. Por exemplo, aqui, olha, no versículo 4, que eu estou lendo agora, né? De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Olha, isso está descrito em Salmo 51, 4. Então o apóstolo Paulo está fazendo uso aqui do Salmo 51, do seu versículo 4, para falar, fundamentar o que ele está dizendo.
Isso é o cumprimento das Escrituras. E é por isso que a palavra de Deus ela é a verdade, porque ela não precisa ir lá fora para buscar coisas de fora para justificar a si própria. Ela é eficaz nela mesma e ela responde a ela mesma. Vini, você pode, por favor, ler 2 Coríntios 13:8? Pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas a favor da verdade. Exatamente. Viu? A palavra de Deus. Então não podemos fazer nada contra a verdade, a não ser a favor dela. É isso que a Escritura, por isso que a Escritura, ela é eterna. Além de ser as palavras de Deus, e Deus é o eterno, né? Como muita gente costuma chamar Deus o eterno, ele deu essas palavras através dos apóstolos. Essas palavras são palavras de Cristo transferida ao apóstolo Paulo de uma forma graciosa, de uma forma que as pessoas possam receber de forma simples o reino de Deus, possa compreender. Isso é conduta, tudo aqui, esse código de conduta, vamos dizer assim, né, como se fosse um código civil para nós cristãos. Isso aqui é um código civil para nós cristãos, dado pelo Cristo glorificado ao apóstolo Paulo. Então, ele fundamenta a sua explicação pelo Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento não está desconexo do Novo Testamento. Essas são as palavras de Deus, é por isso que a gente deve ter consideração, respeito e levar a sério, dar crédito à palavra de Deus, porque ela é a verdade. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, porque ele é eterno, então suas palavras são eternas. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira mais clara, ainda mais clara, a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Olha que argumento satânico de pessoas astutas, de pessoas naturais. Se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Aí ele coloca entre parênteses: estou usando um argumento humano. Ele está falando, replicando aqui o que as pessoas falam. Ora, se a injustiça cometida é aquilo que diz, né, a palavra, se onde abundou o pecado, a graça superabundou, então por que Deus vai aplicar a ira a essas pessoas, se a injustiça delas só ressalta a justiça de Deus? Se não houvesse essa injustiça, Deus não manifestaria a sua justiça. Olha que coisa, olha a inversão, olha a sutileza do veneno do maligno nas mentes, nos corações humanos. Se pensar de forma natural, de certa forma eles têm uma razão. Mas a razão de Deus não é a lógica do homem. A razão de Deus, ela é fundamentada em princípios que são inabaláveis. Ora, desde quando a injustiça é algo que deva ser perpetuado? É tanto que quando Deus disse para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, nesse dia, certamente você morrerá. Muitas pessoas, e eu me incluo nisso também, até o Senhor me dá esse bisturi maravilhoso espiritual, entenderam que naquele momento que ele comeu daquele fruto ali do conhecimento do bem e do mal, ele morreu espiritualmente. Mas isso não é verdade, porque Deus nunca deu um espírito para Adão. Exatamente, porque se Deus tivesse dado um espírito para Adão, o espírito maligno, ele se uniria a esse espírito caído, a esse espírito morto, e seriam um só. E aí, verdadeiramente, Deus teria que destruir o mundo, porque seriam seres malignos que viveriam eternamente. E aí Deus já teria que ter usado o lago de fogo e enxofre há muito tempo, né? Porque Deus não iria permitir que a terra que ele fez para os homens se transformasse no inferno, num verdadeiro inferno, e de forma que não se
se contentaria, não se confinaria apenas a esse mundo, porque um espírito não está confinado apenas a esse mundo. O espírito, ele pode ir a qualquer lugar que ele quiser. Ele é livre. Ele não está preso a leis físicas. Ele não as leis físicas, as leis que movem, né, a nossa galáxia, o nosso universo, não estão, não podem atingir o espírito. O espírito, ele burla essas leis. Então, Deus teria que destruir o mundo. Não seria algo contraprodutivo para Deus? Então, para Deus, o presente é contínuo. Então, se para Deus o presente é contínuo, se Deus sabe todas as coisas em todos os tempos, porque Ele que criou o tempo, inclusive, e todas essas leis que regem, né, o nosso universo e tudo isso daqui, foi Deus que criou. Ele é antes de todas as coisas. Ele é a origem de todas as coisas. Então, como isso aconteceria? Como Deus, ele deixaria que algo, que descuido, né? Será que ele estaria em algum lugar e isso passou desapercebido e aí, né? E agora eu vou ter que tomar uma atitude à altura dessa exigência, dessa demanda? Não, nada pega Deus desprevenido. Nada, absolutamente nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Nem nessa e nem na outra. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, todas as coisas vieram dele, são para ele e por ele. Então, nada, absolutamente nada, foge do conhecimento de Deus. Então, ele sabia que o homem sucumbiria, porque houve uma ruptura no céu. E como nós já dissemos, o mundo espiritual, ele está da 4ª dimensão para cima. Então, obviamente que o superior, ele vai abarcar o inferior, não é? Então, se houve uma ruptura lá em cima, alguma coisa aconteceu lá em cima e caiu e desceu, e esse era o motivo da Terra estar em trevas, ali havia um abismo, exatamente porque algo que veio da 4ª dimensão caiu aqui na 3ª dimensão, porque não encontrou lugar lá. Ele foi enxotado de lá. E ele caiu aqui. E Deus, ainda assim, isso não paralisou os planos de Deus. Ainda assim, isso não fez com que Deus deixasse de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Porque ele já tinha planejado todas as coisas para que elas acontecessem. E não ia ser vamos dizer assim, esse percalço que iria mudar os planos de Deus. E ele, por sua própria vontade, pelo seu próprio poder, ele decidiu que o homem seria apenas uma alma vivente. Porque aí daria essa fraqueza do homem, daria a ele o que viria depois. Como ele diz, melhor do que o começo é o fim das coisas. E ele tinha um plano muito melhor para o homem que Satanás desconhecia. Como diz as Escrituras, se as autoridades desse mundo e os príncipes e tudo mais conhecessem o plano de Deus, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Ele estaria dando tiro no próprio pé e causando a sua própria destruição. Então isso estava oculto, como o apóstolo Paulo disse. Isso aí, esse plano da redenção, esse plano de salvação magnífico estava oculto de toda a criação. Veja, toda a criação inclui Satanás e seus anjos, porque eles também são criação, embora não seja dessa dimensão, mas é criação. Deus criou coisas aqui e lá também, entende? Então a criação, tudo partindo de Deus é criação. Ele é o único que não é criação. Ele é o Criador. Partindo dele, tudo é criação. Só que existem os mundos, existem os territórios, existem as dimensões. E nós estamos na 3ª dimensão, enquanto o mundo espiritual é da 4ª em diante. Então, nada, absolutamente nada, foge ao conhecimento de Deus. E ele sabia que o maligno iria corromper o homem, que o homem não resistiria. O homem que eu digo, a humanidade, tá bom? A humanidade não resistiria a algo dessa profundidade, que é o mundo espiritual.
E aí o maligno, se travestindo de serpente, adentrou ali o paraíso e seduziu com palavras muito bem elaboradas, com veneno, como diz Tiago, né? O veneno da serpente. Ele provocou a cobiça, tanto em Eva quanto em Adão. Só que Adão, ele foi coroado de glória, Adão e Eva, na realidade, os dois. Mas Adão recebeu a incumbência primeiramente, porque ele foi feito primeiro. E foi para ele que Deus deu a incumbência de guardar todas as coisas, de dominar sobre todas as coisas. Eles eram os deuses aqui nesse mundo e nós seríamos também. Mas devido à cobiça de quererem ser iguais a Deus, sendo que eles já eram deuses aqui nesse mundo, eles sucumbiram e aí eles pecaram. E aí eles caíram. E Deus disse, no dia que vocês comerem, certamente, que você comer dessa árvore, certamente morrerá. Mas veja, dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Então, a gente deve sempre ter muita cautela quando a gente for interpretar as palavras do nosso Pai. Porque Ele é Espírito. E Ele pode manipular muito bem as coisas sem necessariamente ser ao pé da letra aquelas coisas. Umas coisas são ao pé da letra, outras não. Mas isso é o Espírito que nos dá o entendimento a cada um. Então ele estava dizendo o seguinte, que a morte física viria. Que se eles comessem daquela árvore do conhecimento do bem e o mal, aquela glória que os revestia por causa da presença de Deus ali no paraíso com eles, no Éden, sairia deles e eles caminhariam para a morte física. Não necessariamente naquele exato momento, mas ninguém viveu um dia de Deus. Não é? O mais próximo que chegou disso foi Matusalém. 969 anos, mas não chegou a 1000 anos. Então, ninguém viveu um dia de Deus para falar. Então, a morte veio antes. Embora para nós, nossa, 400 anos, 900, 800 anos, né? É algo assim, para nós, na nossa época, é algo inestimável. Mas aqueles homens, o corpo deles aprendeu a morrer. E o nosso hoje compreende muito bem essa linguagem, não é verdade? Graças a Deus por Jesus Cristo, pela ceia que nós fazemos todos os dias para burlar essa sentença maligna no nosso corpo. Graças a Deus por Jesus, pela sua obra perfeitamente consumada. Não fosse isso, o nosso corpo, eu digo, a humanidade da nossa era, sabe muito bem o que é isso. O próprio corpo produz células que se deterioram por si mesmas, células cancerígenas, células que trazem, elas mesmas se destroem, trazem a morte. O nosso sistema imunológico, que deveria funcionar de forma perfeita, ele é bugado. Ora, ele produz próprias toxinas que são ruins, né, para nós mesmos. Então, enfim, uma série de coisas que, fora vírus, fora bactérias, fora isso, aquilo outro, tudo isso é para causar a morte física. Coisa que lá no início não era tão efetivo como hoje, não tinha quantidade. Então foi aprendendo com o tempo, essa corrupção foi se propagando cada vez mais para o corpo humano, tanto que não se vive mais como aqueles homens viviam. Eu acredito que todos nós sabemos disso. Isso é algo que não precisa ser muito profundo para compreender. Mas Adão não morreu espiritualmente porque ele não recebeu um espírito. Como disse João Batista, Deus não dá o espírito por medida. Ou ele dá o espírito, ou ele não dá o espírito. Eles não receberam o espírito exatamente porque poderia haver aí essa união de espíritos e aí o fim não seria melhor do que o começo. Seria terrível. E como a palavra de Deus, ela é a verdade, então ele mantém tudo que ele diz de forma perfeita. Então, por isso que ele não deu um espírito a Adão. Então Adão não morreu espiritualmente, Adão morreu fisicamente mesmo. E ali naquele momento, os olhos dele se abriram para o mal. Por quê? Porque a glória de Deus, o revestimento da glória de Deus saiu deles. E aí eles receberam ali dentro deles
um outro guia. E aí agora o mal não falaria mais de fora, como a serpente estava falando para Eva, mas falaria de dentro deles, achando eles que eram a sua própria consciência, a sua própria voz, o seu próprio querer. E assim o mal começou a agir na humanidade até os dias de hoje. Tá? Enfim. Então é isso, tá? Todo homem seja mentiroso. Todo homem seja mentiroso. Desde lá do início. Por quê? Né? Por quê? Desde lá do início. Isso foi a herança maldita que o ser humano recebeu do cabeça da criação, que era Adão. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a justiça à sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Deus não é injusto. De maneira nenhuma. Como nós falamos aqui, né? Nós narramos desde lá do início. Deus não é injusto. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a verdade de Deus, aumentando assim a sua... Olha que astúcia. Olha a astúcia. Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a verdade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Porque é aquele caso, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, vamos pecar para a graça superabundar, não é? Porque quanto mais pecado tiver, mais graça será necessária para cobrir aqueles pecados. E uma pessoa que pensa assim, vamos ver o que ele diz? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação de tais é merecida. Por quê? Porque, como nós já dissemos, nada pega Deus desprevenido. E Deus sonda mente e coração. Deus sabe exatamente qual o espírito que está em cada um dos seres humanos. Cada um. Ele sabe. Se é o espírito que ele deu porque nasceu, essa pessoa é nascida de novo, ou se é o espírito antigo, aquele espírito que governa esse mundo desde a queda de Adão e Eva. Ele sabe discernir os espíritos. Ele conhece. Então, esse argumento é satânico. É o caso das trevas que ressaltam a luz. Ou seja, a gente sempre fala que isso está descrito na palavra de Deus. Quanto mais escuro se torna, mais a luz se propaga. Não é verdade? Pode ser uma luz pequenininha. Se tiver num lugar escuro, aquela luz vai sobressair, porque é o único ponto luminoso naquele lugar. Assim como hoje, quanto mais densas as trevas se tornarem, Isaías 60 ou é 61, 62, eu não tenho certeza, mas está ali, entre 60 e 62, diz que as trevas no mundo estão se tornando cada vez mais escuras, mas sobre nós brilha cada vez mais a glória de Deus. É por isso que nós devemos resplandecer como luzeiros nesse mundo de trevas. Exatamente por isso. Mas a gente não deve deixar se enganar por esses argumentos astutos e inverter as coisas. Então quer dizer que é necessário que as trevas estejam cada vez mais escuras para que a gente venha brilhar cada vez mais? Não. Não, absolutamente não. Mas é aí que a sabedoria de Deus se mostra verdadeira. Ele é o mesmo que lá no início das trevas ele chamou a luz, foi que fez a luz do Espírito brilhar nos nossos corações. Ninguém é justo. Aqui eu ainda coloquei no texto, né? Esse é o argumento que usam contra a graça. Muitas pessoas, inclusive, distorcem a graça, a verdadeira graça de Deus, fazendo dela algo como se fosse uma coisa, as pessoas não precisam nem mesmo receber Jesus Cristo para serem salvas, porque a bondade de Deus fez com que todos os homens fossem salvos. Isso não é verdade. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Por quê? Porque, ora, se uns pecavam sem a lei, outros pecavam estando debaixo da lei.
Porque ninguém conseguia cumprir a lei, apesar deles terem pedido e tentarem com todas as suas forças, com todos os esforços possíveis. Mas a gente sabe que Deus já tinha dado escrito as leis nas pedras e Moisés ainda não tinha descido. E lá embaixo os homens já estavam descumprindo o primeiro mandamento antes de recebê-los. Então, mostra que os homens não eram capazes de cumprir a lei que eles pediram, que eles fariam, eles verdadeiramente eles fariam, eles não puderam cumprir, nem mesmo o primeiro. Por quê? Porque embora o homem queira, ele não é capaz. O querer está em nós, mas o fazer não, o executar não, a não ser que haja uma interpelação de Deus, que foi o que Jesus fez. Se Jesus não tivesse vindo, como nós dissemos aqui em cima, e mostrado o pecado dos homens, fazendo as coisas que ele fez, mostrando que estava em oculto, os homens teriam desculpa. Mas depois que ele veio não. Os homens não têm mais desculpa para continuarem nos seus pecados. Porque agora a gente pode receber Jesus Cristo e sermos lavados dos nossos pecados. Agora veja, existe uma diferença entre as pessoas que verdadeiramente aceitam Jesus Cristo e ali dentro delas vem nascer um bebê espiritual, que é essa pessoa, essa nova pessoa. Nasce ali, naquele exato momento, e é selado pelo Espírito Santo para que o maligno não venha tomar esse bebê espiritual. Senão ele faria. Esse era o desejo desde o início. Mas Deus, conhecendo todas as coisas, o fim de todas as coisas, ele não deu essa vantagem ao maligno e não daria agora. Por isso nós recebemos o selo do Espírito Santo, como diz o apóstolo João, e nesse daí ninguém toca. Nesse daí não tem como tocar, porque ele está guardado por aquele que é Jesus. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Jesus. Tá? Então é o próprio Jesus que guarda esse bebê espiritual, esse bebê que nasceu dele. É ele que guarda. Por isso que a Bíblia diz que ele nos guarda e o maligno não nos toca. É a parte do espiritual. Viu? O nosso espírito não pode ser tocado pelo espírito das trevas, porque ele é luz e está selado pelo maior de todos os valentes, que é o Espírito Santo. Tá bom? Então, a pessoa quando ela nasce de novo, ela recebe essa maravilha. E aí ela, de apenas seres naturais, passa a ser seres espirituais. De almas viventes, passam a ser espíritos vivificantes, que é o que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 15, a partir ali do versículo 45, ele começa a falar sobre essas coisas de forma maravilhosa. Então, quando nós nascemos, esse é o novo nascimento, tá bom? É isso que é o novo nascimento. O novo nascimento é isso, é você nascer verdadeiramente. Lembra quando Jesus disse, Jesus pegou uma criança e disse, quem não entrar no reino como essa criança, não poderá entrar. Por quê? Como é que nasce? Ele poderia ter pego um adulto, mas ele pegou uma criança, para dizer que nós nascemos criança. Ora, quando a gente nasce aqui no mundo, a gente não nasce criança, ninguém nasce adulto. Ele fez, Adão e Eva foram feitos adultos, e não deu certo. Então, ele decidiu que as pessoas nasceriam de novo, e nasceriam dessa vez da natureza certa, para não ter o problema da primeira queda. Não vai mais haver queda. A diferença para os filhos de Deus aqui nesse mundo é que se nós continuamos crianças espirituais ou nós nos desenvolvemos como filhos de Deus aqui nesse mundo. Essa é a diferença. Mas todos nós somos filhos de Deus. A maturidade espiritual é diferente de um para o outro. Mas isso não quer dizer que não sejamos todos filhos. Sejam bebês, sejam crianças, sejam jovens ou adultos ou velhos. Somos filhos de Deus. O que muda é apenas o conhecimento acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, os dons do Espírito que nós vamos receber, conforme nós crescemos espiritualmente, para fazermos as obras que Ele mesmo preparou para que nós fizéssemos, e os dons e os frutos, o fruto do Espírito, os frutos do nosso próprio Espírito. É Ele que dá esses frutos de acordo com a necessidade, de acordo com o crescimento.
Como nós já dissemos, uma planta tenra, uma planta jovenzinha, pequenininha, ela não dá os frutos, mas quando ela cresce, ela dá os seus próprios frutos, não é? Assim também é o nosso espírito, ele sabe qual fruto dar. Como Jesus disse, a árvore se conhece pelo fruto, e ele conhece aqueles que são seus, tá bom? Então essas pessoas, elas podem andar verdadeiramente como filhas de Deus, mas elas só andarão, só crerão certo, se elas receberem o ensino certo. Nós só podemos crescer nesse caminho da justiça de Deus, espiritualmente falando, se nós conhecermos o que é essa justiça de Deus, que é em Cristo Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo em nós, não sobre pecado. O Senhor disse que o Espírito Santo, quando ele viesse, convenceria o mundo do pecado, porque não creem nele. Mas a gente já passou dessa fase. A gente já passou. Agora a gente é filho de Deus. A gente não é mais pecador. A gente é filho. Agora nós devemos ser ensinados na justiça. Quem nos ensina? O Espírito Santo através da verdade. Justiça. Justiça. E, gradativamente, a gente vai entender que o juízo, o Satanás já foi julgado. Portanto, ele nos deu essa salvaguarda de pisarmos serpentes e escorpiões, porque nós sabemos que o maligno já tem o seu lugar devido. Mas se nós não andarmos nesse crescimento da justiça, nós não entenderemos essa situação. E aí a gente vai ter medo de tudo, a gente vai temer muitas coisas aqui desse mundo e não vamos acabar recebendo as nossas herdades, porque a gente ainda não adquiriu a maturidade que o nosso Pai requer de cada um de nós. E o que o Senhor tem nos mostrado aqui, devido a ter tanto engano, e os dons do Espírito que foram derramados, ter transformado pessoas em... deixado elas tão cheias, que o Senhor, ele fez com que o Espírito ande com a palavra e a palavra com o Espírito, um testemunho do outro, para que não haja essa, como que eu posso dizer, a balança pender mais para um lado que para o outro. Quando a gente está só na palavra, a gente se torna inflexível, fica duro, fica rígido, né? Fica ali com a letra, fica muito rígido. Mas aí vem o Espírito, com o amor dele derramado nos nossos corações, e aí faz com que todas as coisas sejam claramente elucidadas, né? Dá o equilíbrio para todas as coisas, vai nos mostrando. E quando a pessoa está só no Espírito, só busca o poder do Espírito Santo, então aquela pessoa fica toda envaidecida, se achando que está acima dos outros, olha, fazendo coisas que não tem nada a ver, que não vai trazer salvação para ninguém, que não vai trazer crescimento para o corpo de Cristo, mas está ali, né, no poder de alguma coisa. Então, isso não é a vontade de Deus. O Senhor quer que os filhos dele cresçam harmonicamente, porque todos fazem parte do mesmo corpo. E se o membro sofrer, o corpo todo vai sofrer junto. Então, qual é a vantagem para Cristo se uns estiverem mordendo uns aos outros? Isso não é vantagem para o corpo de Cristo, não é verdade? Então, o Senhor não quer que o corpo dele fique dessa forma. Ele quer que todos venhamos a crescer, até que todos tenhamos a maturidade de Cristo Jesus.